O mini prep, que tem esse nome por ser chamado de mini preparação, é um processo de extração e purificação do DNA plasmidial da bactéria, isso após a clonagem do gene de interesse. As bactérias recebem o DNA e são transformadas na etapa de clonagem. São colocadas em cultura em placas de Petri para crescimento e expansão da colônia. Depois disso, ocorre a etapa de seleção, que distingue e separa os clones que receberam o gene dos clones que não receberam. Neste experimento, o DNA de interesse é inserido dentro do gene LAC-Z da bactéria. O LAC-Z codifica para a subunidade alfa da beta-galactosidase, que ao reagir com seu substrato, gera um precipitado capaz de deixar a colônia com uma cor azul. Logo, se o gene de interesse não é incorporado na bactéria, o gene LAC-Z continua intacto e capaz de produzir a beta-galactosidase, fazendo com que a colônia tenha uma coloração azulada. Quando o gene de interesse é inserido na bactéria, o gene LAC-Z é quebrado e não codifica mais seu produto, fazendo com que a colônia não fique azul, mas apresente uma coloração branca. A cor da colônia é visível a olho nu, tornando fácil a separação dos clones que sofreram a clonagem. Assim, os clones brancos são isolados e postos novamente para crescer em um meio líquido, com aeração por agitação. O próximo passo é analisar o DNA da bactéria, para confirmar se realmente houve a clonagem. Em Eppendorf, adicionamos o meio LB, contendo as bactérias, e centrifugamos para que possamos separar as bactérias do meio de cultura. O meio de cultura fica como sobrenadante, e as bactérias ficam no fundo, formando um pellet. Assim, é só virar o tubo no descarte e conseguimos separar as bactérias do meio. A partir de agora, utilizaremos 3 soluções pré-preparadas, que servirão para isolar o DNA bacteriano. Adicionamos primeiro a solução 1 e vortexamos em seguida para misturar. Essa solução contém glicose, responsável por impedir que a bactéria entre em estado de estresse, evitando a apoptose, por exemplo. Esses componentes são inertes, servindo apenas para que o DNA se mantenha íntegro e para ressuspender as bactérias no tubo. Em seguida, adicionamos a solução 2, que contém hidróxido de sódio e SDS, um detergente. Com esses reagentes, a membrana bacteriana é rompida e o material genético é liberado no meio. Dessa vez, para misturar a solução, invertemos o tubo poucas vezes em vez de vortexar. A solução já é bastante agressiva para as células, não sendo necessário o uso do vórtex, que pode ser muito potente e poderia interferir na integridade do material. Delicadamente, a solução é misturada e incubada no gelo por alguns minutos. Posteriormente, adicionamos a solução 3, contendo acetato de potássio, um sal, que precipita as proteínas, e ácido acético para neutralizar o pH básico do hidróxido de sódio, que foi utilizado na solução anterior. E em seguida, incubamos e centrifugamos novamente. Nessa etapa, a centrifugação servirá para separar o material genético dos debris celulares que não são do nosso interesse. Como resultado, o DNA estará no sobrenadante, e o lisado celular formará um sedimento que vai ficar no fundo do Eppendorf. Assim, retiramos o sobrenadante e colocamos um tubo novo, contendo etanol 100%. Incubamos no gelo e centrifugamos novamente. Nessa etapa de centrifugação, o DNA fica no fundo, formando uma película transparente, e o sobrenadante é descartado. Em seguida, são feitas repetições dessa etapa, para que haja a purificação do DNA. São chamadas de etapas de lavagens. Quanto mais e melhores lavagens, melhor a purificação do DNA, maior a certeza que só há DNA na nossa amostra. Por fim, descartamos o sobrenadante da última lavagem e deixamos o tubo aberto, para que o etanol restante evapore e fique somente o DNA no tubo. Depois de seco, ressuspendemos o DNA em água ultra pura e tratamos com enzimas RNases, para que os vestígios de RNA sejam degradados. A amostra, então, é analisada por eletroforese, capaz de confirmar a clonagem a partir do tamanho da banda do DNA resultante no gel. Em seguida, as amostras de DNA são digeridas com enzimas de restrição e colocadas na estufa para atingir a temperatura ideal de ação enzimática. Então é necessário fazer um gel de agarose com as amostras obtidas, assim como foi feito no vídeo de RNA. Depois é realizada a leitura do gel e a identificação das bandas obtidas pelo DNA de interesse. Assim, para realizar a clonagem do gene, é feito o corte das bandas de interesse do gel e em seguida são purificados.